enquanto, desligadas, câmeras desligadas, áudio desligado, vai mantendo, por favor, porque melhora muito a conexão, especialmente que eu estou em Ouro Preto e agora armou um tempo de quase um dilúvio aqui, tá? Espero que a conexão não falhe. Se a conexão falhar, eu vou voltar para esse link e continuar a apresentação daqui, tá? Então, daí vocês podem manter aqui na sala. Inicialmente, gostaria de agradecer todo mundo, né, pela presença. Fico muito feliz com a quantidade de gente que está participando e pessoas que são de diferentes áreas, né? Eu não imaginei que em tão pouco tempo ia aparecer gente, né, como eu acabei de conhecer o Manuel aí, da Nexa, e provavelmente outras pessoas da Nexa que estão querendo entrar, né? Isso só reflete como é que está o nosso país, todo mundo em casa aí, acho que meio de saco cheio de não fazer nada, né? Brincadeira. A gente está todo mundo trabalhando dentro dos seus limites aí, né? O que eu falei, inicialmente, a gente tinha pensado nisso com o pessoal do Student Chapter. Para quem não sabe, o capítulo estudantil de Geologia Econômica aqui da UFOP, mas a gente tem vários outros no Brasil também. E a gente queria fazer pequenas lives, né, de 15, 20 minutos. Essa é a ideia da live de hoje também. E eu vou continuar essas lives ao longo das próximas semanas. Então, eu peço vocês que também me deem um feedback sobre outros programas que a gente pode utilizar para ser mais acessível, talvez YouTube, talvez lives no Instagram, mas Instagram talvez nem todo mundo tenha, mas acho que talvez o YouTube seja uma melhor forma. E a gente vai vendo o que pode fazer. Então, eu estou gravando, quem perder, eu dou uma forma de disponibilizar, me manda e-mail que não tem problema, tá? A gente pode, então, nas próximas vezes, pensar essas lives, tá? Juntamente. O que eu pretendo fazer nas próximas semanas? Que a gente consiga ir cada vez mais aprofundando em assuntos de geologia econômica, de depósitos minerais, né? Então, eu falei isso para o pessoal do Student Chapter, né? Eu não quero dar uma aula de geologia econômica aqui, eu quero, na verdade, dar pequenas coisas que a gente pode pensar sobre depósitos minerais, uma vez que a gente tem aqui, são 46 pessoas nesse momento, um público muito diverso, muito distinto, tá? Alunos meus que talvez ainda não fizeram geologia econômica, e o pessoal que trabalha com exploração mineral, né? Então, a gente tem um público muito variado aí assistindo a essa live. Também não sou youtuber, viu, gente? Para mim, tudo isso é muito novo, então vocês podem dar dicas depois, tá? Então, hoje a gente vai entrar num conceito muito básico de depósitos minerais. E eu não quero aqui, só para falar uma coisa antes, né? E eu vou ressaltar isso lá no final, que isso faz parte de um programa aqui que foi criado pelo professor Pedro Val, né, que é o Ciência para Quem Precisa. A gente vai tentar fazer, vários professores vão tentar começar a dar live sobre isso, sobre diversos assuntos, para a gente tentar aumentar esse movimento no Brasil e arrecadar cada vez mais doações para as pessoas que precisam. Mas, enfim, eu falo disso lá no final, tá? Ver se está passando aqui. Bom, por que eu falei que eu não quero falar de geologia, de uma aula clássica que vocês todos tiveram de geologia econômica, né, na graduação de vocês? Porque, basicamente, como que a gente aprendeu depósitos minerais na nossa vida aí ao longo da graduação, da pós-graduação, ou de quem está aí trabalhando com exploração mineral, geologia de mina, de forma geral? O que a gente muito aprende é colocar todos os depósitos na sua caixinha, né? Então, a caixinha do pórfiro, a caixinha do SEDEX, caixinha do MVT, caixinha de depósitos do tipo VHMS, de ouro orogênico, e depósito do tipo IOCG e vários outros depósitos, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção nessa live, e por isso que eu quero fazer ela em pouco tempo, né, não ultrapassar muitos 20 minutos, é que, na verdade, é muito mais importante do que a gente colocar depósitos em caixinhas, a gente compreender os processos fundamentais na formação de depósitos minerais, né? Então, muito mais do que eu entender e a eterna briga, se pórfiro e OCG, por exemplo, são associados, é entender quais os processos formadores de cada um desses depósitos. O que eu posso ver de características em cada um, no IOCG, que eu não vejo no pórfiro, né? E, principalmente, quais os processos que levam à formação de cada um deles. A gente sabe que muitos desses depósitos ocorrem em ambientes muito semelhantes, né? E podem ter sua gênese muitas vezes relacionada num único evento, em vários eventos, ou especialmente num ambiente específico. Pessoal, outra coisa.
Depois, vocês podem usar o chat ao final para fazer inscrições de perguntas, tá? Daí a gente abre o áudio, vocês abrem o áudio e fazem as perguntas, beleza? Bom, eu vou aqui partir mais ou menos para duas vertentes nessa apresentação. Eu quero dizer isso pelo seguinte: todo mundo aí sabe que depósitos minerais são concentrações anômalas de algum elemento de interesse na crosta terrestre, né? Então, se a gente pega, por exemplo, cobre, concentração média na crosta, a gente tem mais ou menos os 55 ppm. Quando a gente vai para formar um depósito, obviamente isso aqui, eu sei que o pessoal da exploração aí pode querer me matar, isso aqui vai ser muito variado, né? De acordo com a área que a gente está, com o local, com a acessibilidade geográfica, com fatores econômicos, né? Mas, em termos gerais, a gente tem que valores econômicos são mais ou menos nessa faixa para cobre, 10 mil ppm para níquel e 8 gramas por tonelada, 8 ppm para ouro, né? Ou seja, a gente tem que ter algum fator de concentração aqui, desses elementos de interesse econômico, para a gente chegar nessas concentrações que a gente quer, né? Então, basicamente, ao longo desses, vou tentar aqui me ater a 20 minutos de palestra, o que a gente tem que depósitos minerais são? E outra coisa que eu gostaria de deixar claro, eu sou muito da área hidrotermal, né? Então, eu vou falar muito mais de depósitos hipogênicos e não supergênicos, e muito mais ainda, embora vocês vão ver que muitos exemplos meus hoje são depósitos magmáticos, eu gosto muito mais e tenho muito mais afinidade pela minha história na pesquisa aqui, com depósitos hidrotermais, né? Então, o que a gente pode fazer num conceito amplo e geral? Que depósitos minerais, a gente vai ter um elemento de interesse se espalhado por uma grande área, né? E quando eu consigo, de alguma forma, e a gente vai discutir isso ao longo das próximas semanas, concentrar esses elementos em uma área e um volume menor, né? Então, só assim eu vou conseguir sair de uma concentração de um basalto, por exemplo, que vai ter 55, 60, 100 ppm de cobre, para um basalto que vai ter 5 mil ppm de cobre. A mesma coisa com o sistema pórfido, por exemplo, correto? Então, como eu não vou tentar aqui falar sobre cada modelinho, embora eu sempre vá me utilizar desses modelos, eu tentei fazer essa apresentação abordando dois aspectos principais: os processos geológicos e o comportamento geoquímico dos elementos, tá? Então, a gente vai partir por essas duas vertentes. E a gente sabe, principalmente, e aí quem trabalha com exploração mineral sabe o que eu estou falando, que muitas vezes a gente não vai encontrar depósitos minerais sozinhos, né? Esses depósitos minerais, eles são encontrados, em geral, associados a outros depósitos minerais, sejam da mesma commodity, do mesmo elemento, sejam de outros, ou depósitos polimetálicos, mas eles estão sempre aglobados em províncias, né? Tem um monte de companheiro de pesquisa meu aqui nessa sala, né, que trabalha em Carajás. A gente sabe a capacidade e a fertilidade que Carajás tem para sistemas cobre e ouro, para sistemas ferro, para elementos do grupo da platina. Ou seja, quando a gente pega Carajás, quadrilátero ferrífero, arco magmático de Goiás, faixa vazante, a gente pega tudo isso, a gente nunca encontra um único depósito. Ok, a gente pode encontrar um depósito classe mundial, dois classe mundial, né? Pessoal, tem alguém com microfone aberto, por favor, feche. Mas, no geral, a gente encontra vários depósitos desse tipo associado em uma província. Por quê? Porque eu vou falar um pouco aqui dos processos que ocorrem em escala regional, ampla, global, né? Isso é o conceito que os australianos vêm trabalhando nos últimos anos, que é o conceito de sistema mineral. Ou seja, processos que vão desde lá de escala mais globais até a escala pequena do depósito, né? E é por isso que a gente não pode ficar restrito à escala do depósito, a gente tem que pensar nesses processos mais amplos ocorrendo em escala regional. Tá? Eu vou aqui, não sei se tem alguém aí que está fazendo pesquisa com depósito de ouro no quadrilátero, eu poderia muito bem colocar aqui uma imagem de Carajás e falar muito mais de Carajás aqui, que tem sido nossa área de pesquisa nos últimos anos e seria muito mais minha zona de conforto, né? Mas eu pensei em falar um pouco do que é a nossa realidade aqui de Ouro Preto, né? Especialmente porque eu tenho muitos alunos que estão aí online, para a gente pensar no quadrilátero ferrífero como um todo, né? O que a gente vê quando a gente analisa especialmente os depósitos de ouro do quadrilátero ferrífero, né? Primeiro, que a gente não tem uma única ocorrência, primeiro que a gente não tem um único tipo, primeiro que a gente não tem uma uniquidade, né? Aqui eu estou colocando mais ou menos depósitos que a gente acha pelos grupos, pelos estudos que a gente tem da professora Lídia, da professora Rosaline,
do professor Cabral, né, de grupos de depósitos minerais que têm aparentemente uma mesma idade, e principalmente são hospedados por rochas muito semelhantes, pertencentes ao supergrupo Rio das Velhas, né? Então, aqui está colocado mais ou menos a posição geográfica e a posição litoestratigráfica de cada um dos depósitos minerais, né? Então, a gente tem a mina de Cuiabá, hoje é a maior mina em operação, mas também tem o Lamego, o Córrego do Sítio, né? Tem alunos aí que estão fazendo trabalhos em Córrego do Sítio, ou que estão estagiando lá em Córrego do Sítio, né? Ou seja, são depósitos muito interessantes. Morro Velho e Cuiabá são depósitos de classe mundial, né? E que estão aí num contexto geológico muito semelhante. E por que eles não estão sozinhos, então? Porque quando a gente fala no conceito de sistemas minerais, né, e a gente pega, novamente eu vou me utilizar dessa figurinha aqui, a gente tem que pensar desde lá do contexto mais amplo, na escala global, né, onde a gente tem algum processo na escala global no nosso tempo geológico que está acontecendo para a gente concentrar. Então, eu não posso chegar em Córrego do Sítio, em Lamego, e isso era o que a gente fazia muito na década de 80, na década de 90, que era analisar, e eu não estou criticando essas pessoas, não, pelo amor, viu, gente? Isso, na verdade, os pioneiros foram que deram toda a base que a gente tem hoje para avaliar esses depósitos, né? Mas o que eu quero dizer, e quem é da exploração sabe o que eu estou falando, que se a gente só ficar em escala de depósito, a gente não vai ver um todo, né? Não vai ver como esses depósitos se relacionam com grandes estruturas, com litotipos específicos, com controles estratigráficos específicos, né? Então, quando a gente pensa no contexto do quadrilátero ferrífero, essas mineralizações, para quem não sabe, o grupo da professora Lídia Lobato datou elas, ou algumas delas, mais ou menos aí em 2,7 bilhões de anos. O que estava acontecendo em 2,7 bilhões de anos? Amalgamação de supercontinentes, especialmente do supercontinente Kenorlen, e a gente tem eventos orogênicos muito bem conhecidos e caracterizados, que é o ciclo orogênico Rio das Velhas e o Jequié, né? Quando a gente olha esse, eu não coloquei referência, mas se eu não me engano, esse cartoon aqui é do Groves, que também trabalha com depósitos de ouro orogênico, e o Richard Goldfarb também, né? A gente olha basicamente que onde a gente tem um grande crescimento crustal, olha 2,7 aqui, é onde a gente tem grande parte dos recursos de ouro no mundo, né? Então, eu estou vendo num contexto global acontecendo um processo que vai dar origem a uma mineralização específica lá em Lamego, lá em Cuiabá, lá em Córrego do Sítio. Quando eu passo para uma escala, eu saio lá do global, da escala de Craton, começo a vir para uma escala mais de província, a distrito, o que eu tenho? Agora eu vou pegar o nosso contexto aqui do quadrilátero, né? E onde estão hospedadas essas mineralizações? Que especialmente se concentram, não me matem, eu sei que tem outras mineralizações auríferas, possivelmente brasilianas, hospedadas na formação Cauê, né? Eu sei que Córrego do Sítio também tem idades, especialmente na borda leste do quadrilátero, a gente tem cada vez mais influência do brasiliano, né? Mas o que a gente vê é que boa parte dessa fertilidade que a gente tem para o Greenstone Belt Rio das Velhas é dada tanto no Meso quanto no Arqueano, né? Devido aos diversos ciclos orogênicos que a gente tem, Rio das Velhas 1, Rio das Velhas 2, deformação, metamorfismo, vulcanismo e circulação de fluidos, né? Então, os fluidos hidrotermais aqui, durante toda essa evolução do Greenstone Belt Rio das Velhas, especialmente nos estágios mais tardios, é que podem ter dado a fertilidade aí do Greenstone Belt Rio das Velhas para sistemas auríferos, tá? Esse é um cartoon retirado de Farina e Colaboradores, que era de um aluno de pós-doc aqui do professor Cristiano Lana. Tá? Então, tem trabalhos muito interessantes, tanto com as suítes TTGs, quanto com as partes do Greenstone aqui. Tá? E quando a gente chega em escala cada vez mais reduzidas, né? Então, a gente pega numa escala de distrito a depósito. O que eu começo a observar nessa escala? Né? Que as estruturas, por exemplo, começam a ser muito importantes para depósitos de ouro orogênico. Né? Para quem já viu isso, a gente sabe que depósito de ouro orogênico, a gente tem um controle estrutural essencial na formação para esses depósitos auríferos, especialmente para a gente concentrar fluidos em algumas zonas de interesse. Quem é de Carajás também sabe que eu estou falando que muitas vezes os depósitos não estão concentrados nas grandes zonas de cisalhamento, especialmente do Cinzento e lá de Canaã, mas estão nas falhas subsidiárias. Por quê?
porque estruturas de segunda e terceira ordem, elas concentram, ou seja, elas abrem muito mais espaço, muito semelhantes a fraturas de Riedel, né? Elas abrem mais espaço para a gente percolar fluido, precipitar e precipitar metais, tá? Então, o que a gente observa é isso. Então, se a gente vai lá em Lamego, o córrego do sítio, a gente vê muitas dessas estruturas que canalizam e depois precipitam ouro ao longo dessas estruturas. Então, aqui a gente está numa escala de depósito, de distrito a depósito, né? Acho que o pessoal aí do Student Chapter tem trabalhado muito com o professor Issam para ver exatamente isso aqui. Aqui na nossa região, quais são as estruturas que controlam os depósitos de ouro orogênico, correto? Eu poderia aqui mais além, né? Colocar uma escala bem menor aqui, e, por exemplo, em Córrego do Sítio, a Jéssica e o Natan, que estão aí, sabem do que eu estou falando, né? Onde a gente vê mineralizações de ouro, especialmente concentradas, aonde a gente tem o quê? Teores maiores de arsenopirita. Então, tem arsenopirita, tem ouro. Não tem arsenopirita, não tem ouro, né? Nesse caso de Córrego do Sítio, também bertierita controla. Então, cada vez mais a gente sai para escalas menores. Ou seja, a gente sempre tem que olhar depósitos minerais, para o pessoal da Nexa que está aí agora, está entrando em Carajás, em Rio Maria, num sentido muito mais amplo e não restrito. Se eu fico restrito à escala do depósito, eu não consigo entender o que está acontecendo nos seus entornos. Parabéns, galera. De certa forma, óbvio que o conceito de sistemas minerais, e eu posso deixar artigos para vocês depois sobre isso, é muito mais amplo do que isso, muito mais amplo, né? A gente tem que depósitos minerais são sistemas efêmeros, ou seja, momentos muito pequenos no tempo geológico que a gente concentra fluido, concentra metais, diferencia magmas, né, para formar essas mineralizações. Mas, no todo, o que a gente precisa compreender para depósitos minerais e para sistemas minerais como um todo, são que os depósitos minerais, eles nada mais são, de forma bem simplista da minha parte aqui, que resultados de diversos processos geológicos que ocorrem em distintas escalas. Então, esse é o primeiro ponto e a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês nessa apresentação, tá? Então, a primeira coisa é processos geológicos que a gente tem que entender em diversas escalas, e não só aí numa escala de depósito. E aí eu sempre ouço questionamentos sobre, então estudar depósito não é algo importante? Pelo contrário, né? Os depósitos minerais, e falo novamente por Carajás, são peças de um quebra-cabeça, né? Que fique bem claro isso. Então, a gente só consegue ter um contexto geral do que está acontecendo nessas grandes províncias quando a gente vê cada uma dessas peças, sejam depósitos de classe mundial, tipo Salobo, tipo Sossego, sejam depósitos bem menores, né? Como Grota Funda, Igarapé-Bahia, Igarapé-Bahia é uma classe mundial, GT46, e outros depósitos que ocorrem lá no Cinturão Sul, Bacuri, Bacaba. Então, a gente precisa entender isso como um todo, correto? O outro ponto que eu queria chamar a atenção, gente, eu estou fazendo isso de forma bem simplista, espero que eu não esteja sendo responsável aqui com os conceitos, né? Porque minha ideia é que essas lives sejam de 20 minutos no máximo e que a gente tenha mais lives ao longo das próximas semanas, tá? Então, eu acho que o segundo ponto que eu queria chamar a atenção, para a gente sair daquela caixinha só de se é porfírio, OCG, MVT, SEDEX, é entender, além de processos, o comportamento geoquímico dos elementos, né? Isso é essencial. Eu não sou geoquímico, mas eu acho que isso é essencial a gente entender. Por quê? Se a gente olha para um gráfico desse, que a gente pega elementos que são compatíveis e incompatíveis, né? Ou seja, elementos aqui que são os principais elementos formadores, elementos que formam os principais minerais formadores do manto, e aqui os principais elementos incompatíveis, os Lily e os HFSE, né? Então, se a gente pega os elementos mais compatíveis, o que a gente vai esperar deles para depósitos minerais? E aqui eu não estou falando de sistemas hidrotermais, eu basicamente estou me atendo aqui a magmas, né? Que basicamente a gente vai achar boa parte desses elementos compatíveis associados a complexos máficos, ultramáficos, acamadados. E eu não estou falando de sulfetos magmáticos aqui. Eu estou falando basicamente de diferenciação magmática, né? E contaminação com outros magmas. Aqui não vou entrar também em detalhes nos processos. Também espero que ninguém me pergunte muito, porque depósitos magmáticos não são a minha especialidade.
mas que a gente pode concentrar alguns desses elementos de interesse. Por quê? Porque são elementos compatíveis e que vão formar os primeiros minerais daquela série de Bowie. Ou vão formar minerais, ou vão entrar na estrutura cristalina de outros minerais, né, que estão cristalizando. Em contrapartida, se eu pego nióbio, tântalo, elementos terras raras, principalmente, né, principalmente nióbio e tântalo, eu queria apontar mais, né, a gente pode dar como exemplo outro tipo de depósito magmático e que lá na sua evolução vai ter uma evolução magmática hidrotermal também, né? Como esses magmas têm baixa viscosidade, eles começam toda vez sofrer exsolução de magmas e a gente vai gerando fluidos a partir disso. E a gente forma complexos alcalino-carbonatíticos mineralizados, especialmente por baixas taxas de fusão do manto, e esse manto, de preferência, tem que estar previamente metasomatizado. Isso vai ajudar muito, e essas baixas taxas de fusão são 1, 2%. Por quê? Porque os elementos incompatíveis que estão lá vão correr para essa fase fundida. E aí que a gente gera depósitos do tipo catalão, araxá, esses complexos alcalinos carbonatíticos, que a gente pode concentrar alguns elementos de interesse, né? Então, o comportamento geoquímico dos elementos também é super importante para a gente entender a parte de colocar só em caixinhas, como vão se comportar os elementos. E aqui eu só falei de magmas, né, de processos magmáticos. A gente pode estender isso para processos hidrotermais. E aí eu vou chamar a atenção de mais uma coisa, que é a mobilidade de elementos, né? E aí, para quem não está acostumado com sistemas hidrotermais, eu falo para vocês quebrarem um pouco dos paradigmas clássicos que a gente tem de mobilidade de elementos. Por quê? Porque fluidos quentes, hipersalinos, com pHs variáveis, eles podem solubilizar muitos de alguns elementos que inicialmente são considerados imóveis, né? Então, a gente tem que parar um pouco com o preconceito com essa questão de mobilidade de elementos, correto? Por outro lado, uma outra coisa que eu achei legal mostrar, para quem muitos de vocês já devem ter visto, né? A tabela periódica da classificação de Goldschmidt, que a gente basicamente tem elementos litófilos, siderófilos, calcófilos e atimófilos, né? E aqui eu quero chamar a atenção especialmente para o caso do cobre, um elemento bem calcófilo e cujo principal mineral de minério que ele vai formar é a calcopirita. O que faz isso a gente pensar? Né? Principalmente que, para a gente formar depósitos de cobre, a gente vai precisar de enxofre. Então, vamos lá pensar em sistemas magmáticos hidrotermais. E esse gráfico, para a gente, é muito interessante para a gente começar a pensar como vai evoluir sistemas magmáticos hidrotermais. Né? Então, para quem está trabalhando com depósitos que a gente pode chamar de intrusion-related, e não necessariamente os reduzidos, mas todos os depósitos que têm intrusões, ou são associados a intrusões, a gente pode pensar em sistemas mais oxidados, e esses sistemas mais oxidados, especialmente depósitos do tipo cobre pórfiro, eles têm esses magmas, e consequentemente os fluidos exsolvidos desses magmas, oxidados, têm uma maior capacidade de reter enxofre no fluido e no magma, né? E por isso que a gente vai formar depósitos de cobre e ouro aqui, quando eu tiver magmas relativamente mais oxidados. Se eu passo para magmas mais reduzidos, dificilmente eu vou formar depósitos de cobre, que é um elemento calcófilo, porque esses magmas e, consequentemente, esses fluidos não vão ter uma capacidade de reter enxofre para eles, tá? E aí eu não consigo formar depósitos de cobre, beleza? Sexta-feira, né? Todo mundo pensando numa cerveja. Acho que, então, eu falei sobre processos geológicos e comportamento geoquímico de elementos, de forma muito simplista, tá? Acho que uma coisa agora que eu vou começar a encaminhar a minha apresentação para o final é que um depósito mineral ele tem uma receita, né? Então, uma cerveja, eu possivelmente tenho vários amigos aí online, cervejeiros, que, na verdade, a minha compreensão sobre cerveja é muito mais de beber do que de fazer, né? Inclusive, ansioso para pós essa apresentação. Quando a gente pensa em cerveja, a gente tem basicamente 4 ingredientes principais, né? Água, lúpulo, malte, levedura. E a gente pode criar
a partir disso, diversos tipos de cerveja, a partir de outros parâmetros, que eu não sou ser mestre cervejeiro aqui para falar. Mas o que eu quero mostrar é que eu posso errar nos elementos, tirar um, eu posso tirar o malte, que eu possivelmente não vou ter uma cerveja, né? Podem me corrigir aí se alguém souber. Mas eu posso acrescentar outros, eu posso modificar a quantidade de lúpulo, a quantidade de malte, o tipo de levedura, que eu vou criar diversos tipos de cerveja. Ou seja, de forma bem simplista, análoga, eu vou fazer aqui uma relação com depósitos minerais, né? O mesmo ocorre com depósitos minerais. Por quê? Porque basicamente eu tenho uma receitinha de bolo ou de cerveja para depósitos minerais. E aqui, obviamente, eu estou me utilizando de sistemas hidrotermais, que são os grandes sistemas formadores de depósitos minerais que a gente conhece no mundo, né? Ou pelo menos os principais. Ou seja, o que eu quero dizer? Que inicialmente os meus ingredientes desse sistema são uma fonte de fluidos, metais e ligantes, que muitas vezes, para quem não sabe, ligantes, cloro, enxofre, né? Perdão, cloro principalmente, enxofre depois. Muitas vezes essa fonte não é única, né? A gente precisa ter clareza disso. A gente precisa ter clareza que a gente pode ter uma fonte de fluido e uma fonte de enxofre e metais diferentes da fonte de fluido. A gente precisa de uma energia para a migração desses fluidos em larga escala, ou fontes termais, ou processos tectônicos. Então, eu posso ter a colocação de um plutão granítico que vai movimentar esses fluidos, né? Ou eu posso ter a movimentação tectônica, frontes de cavalgamento, por exemplo, fazendo com que esses fluidos se movimentem. Eu preciso ter condutos, isso é super importante, né? Eu preciso ter condutos, falhas, sejam falhas sedimentares, sejam falhas tectônicas, mais tardias, mas eu preciso dessas estruturas com que esses fluidos passem por ela e possam precipitar minerais. Se eu tiver tudo isso, mas não tiver uma armadilha, e essa armadilha pode ser física e química, eu não consigo precipitar, eu não consigo formar depósito mineral, né? Por quê? Tudo na geologia e no sistema Terra é uma questão de equilíbrio, ou desequilíbrio, né? Então, se eu tenho um fluido hipersalino que está conseguindo carregar metais, oxidado, que está conseguindo carregar metais, eu preciso de alguma coisa que faça esse fluido entrar em desequilíbrio e a solubilidade dos metais cair e ocorrer a precipitação desses metais, correto? Se a gente olha para, por exemplo, depósitos do tipo Cooper-Schiefer ou Zambian Copper Belt, né? O que acontece lá? São depósitos imensos de cobre, onde eu tenho os fluidos oxidados, né, que interagiram com camadas do tipo red beds, lixiviaram metais daquelas porções, até um ponto que encontraram camadas ricas em matéria orgânica, ou camadas que tenham uma quantidade anômala, né, camadas mais reduzidas, que possam possibilitar com que esse fluido passe de oxidado para reduzido e a solubilidade do cobre caia, né? Então, essa armadilha aqui é super importante. Meu amigo Humberto aí deve entender a mesma coisa para sistemas petrolíferos também, né? Que a gente tem algo, se não igual, muito semelhante a isso. A gente precisa desses mecanismos físicos e químicos que eu acabei de citar. E, por fim, algo que também não é muito do meu conhecimento, mas a gente precisa de mecanismos de preservação. Isso talvez tenha muito mais a ver com a evolução de paisagens, né? Se a gente olha para Tapajós, por exemplo, o professor Caetano Giuliani, ele consegue, de forma brilhante, o grupo de pesquisa dele, mostrar caldeiras vulcânicas paleoproterozoicas preservadas, né? Como que isso é possível? Isso é uma dúvida que eu tenho também. Perdão. Se nenhum desses processos ocorre, se um desses processos não ocorre, eu não tenho formação de depósito mineral. Ou, como é o caso da cerveja, se eu vou variando a forma como ocorre, eu vario o tipo de depósito mineral que eu vou ter, tá bom? Para ficar mais claro tudo isso, eu também estou me arriscando aqui a falar de depósitos de sulfetos magmáticos, que não é minha área, né? Mas eu acho interessante a gente olhar esses depósitos de sulfetos magmáticos, porque eles entram meio que dentro dessa receitinha de bolo ou de cerveja aí dos depósitos minerais. Por exemplo, eu preciso inicialmente ter altas taxas de fusão do manto, em torno de 20% mais ou menos,
para a gente liberar o níquel. Se eu tiver baixa taxa de fusão, o níquel vai entrar na estrutura da olivina, né? E eu não vou segregar ele para a fase sulfetada. Eu tenho que ter essa alta taxa para permitir que o enxofre permaneça no fundido, né? Senão a solubilidade dele cai, e para principalmente liberar outros elementos de interesse, que é o que vão formar esses depósitos de níquel, cobalto e elementos do grupo da platina em geral, né? Segundo, eu preciso ter uma ascensão muito rápida para a crosta, tá? Por quê? Porque senão eu começo a cristalizar pequenas pintas de sulfeto ao longo dessa, se isso for devagar, né, ao longo desse caminhamento aí do magma pela crosta. E aí a gente não vai ter aquele nosso cenário lá inicial que a gente tinha de áreas grandes para concentrando em áreas menores. Eu preciso que haja uma contaminação crustal interessante. Gente, esses modelos são, acho que, relativamente antigos. Talvez eu precise me atualizar no que esteja mais atual aqui dos depósitos de sulfetos magmáticos, né? Então, eu preciso ter uma contaminação crustal com rochas ricas em enxofre, e acho que todo mundo pode pensar aí diretamente em evaporitos, né? Evaporitos seria uma fonte de enxofre muito boa, né? Eu preciso que haja uma segregação, depois que eu contaminei isso com enxofre, uma segregação de um fundido sulfetado, e que esse fundido sulfetado vai fazer o que com os elementos calcófilos? Puxá-los, né? Cobre, níquel, cobalto e IgP vão diretamente para essa fase sulfetada, e eu vou ter uma segregação do líquido silicático, do nosso magma principal. Por fim, e aqui já menos importante, eu vou ter a cristalização desse fundido sulfetado, e aí sim, após ele ter tendo essa emissibilidade com o fundido silicático, eu vou ter a cristalização desses fundidos sulfetados, né? Por fim, obviamente, muitos desses depósitos são arqueanos, eu vou ter a deformação e como eu encontro eles aqui. E mais importante que isso é a preservação, né? Então aí tá, eu poderia ter dado os exemplos de depósitos hidrotermais, que acho que eu tenho mais afinidade, mas eu preferi dar de um depósito que eu acho extremamente interessante do ponto de vista geológico, extremamente didático também, para a gente falar um pouquinho deles aí, né? Especialmente porque envolve muitos conceitos de petrologia ígnea que a gente tem que saber. Por fim, o que a gente pode aprender, então, e agora talvez a galera vá abrir o microfone para me xingar. Primeiro que eu quero mostrar os depósitos de cobre pórfiro. Por que a gente sempre fala de cobre pórfiro, né? Para quem não está acostumado. Porque são a principal fonte de cobre do mundo e os depósitos minerais, os sistemas minerais mais conhecidos e estudados, né? Essa relação temporal espacial com intrusões, ela faz com que isso seja muito estudado e do ponto de vista mais de processos que atuam, né? E eu pego os depósitos lá dos Andes, eu venho nessa franja andina aqui, onde eu tenho diversos depósitos, como a mina de Chuquicamata, por exemplo, Colauassi, e aqui a mina de Escondida, né, uma mina gigantesca de cobre, de idade aí de 37 milhões de anos, né, um depósito tipo cobre pórfiro, associados a sistemas, esse é um modelo do Richard Sillton, e isso é um sistema mineral, a gente entender que a gente não tem só uma intrusão, mas várias intrusões de várias idades que vão criando sistemas minerais, um sistema magmático hidrotermal que em porções mais altas eu posso achar depósitos do tipo epitermal, né? Só que com uma idade muito jovem, isso é o que a gente vê nos Andes. E o que é o que a gente vê de fato no Brasil? E aí é a hora que talvez o pessoal me xingue. Não sei se meu amigo José, da Anglo American, está aí vendo isso, mas eu me utilizei aqui dos trabalhos do Rafael Assis, atualmente professor da USP, né? Um trabalho da Economic Geology, lá na província aurífera de Alta Floresta. Então, essa província, para quem não conhece, eu também gostaria de conhecê-la, mas apesar de achar muito interessante, né? Ela apresenta mineralizações auríferas e polimetálicas, estou aqui também sendo muito simplista, viu, Zé? Mas, basicamente, a gente tem mineralizações auríferas e polimetálicas hospedadas em rochas graníticas, né? Incluindo algumas rochas que são muito análogas ou semelhantes a pórfiros. Agora, quando a gente vai olhar lá para a idade desses sistemas, eles são sistemas de 1,78 bilhões de anos, ou seja, a gente está falando do Paleoproterozoico, onde a gente, inclusive, pode discutir se havia tectônica de placas, se isso tinha zonas de subducção aí ativas naquele período.
Não só Alta Floresta, quanto na parte lá de Juruena, quanto lá mais para norte, em Tapajós. Ou seja, a provocação que eu deixo aqui, que a gente pode aprender com tudo isso. Esses sistemas minerais lá de Tapajós e Alta Floresta, será que eles seriam análogos a cobre pórfido do que a gente vê hoje do tipo dos Andes? Não sei, né? O pessoal está aí tentando responder. Hoje é a maior área que a gente tem, talvez, para requerimentos de pesquisa mineral no Brasil. Mas o mais interessante, eu não quero ter a resposta se isso é pórfiro ou não. Vamos voltar para as nossas caixinhas. Eu quero ter a resposta se os processos que atuaram aí são muito semelhantes e se a gente pode guiar campanhas de prospecção mineral nessa área de forma a pensar como sistemas cobre-pórfiro. Claro que aí, pelo que eu já vi de trabalhos de lá, pelo que eu converso com o nosso grupo de pesquisa da Unicamp e da USP, você tem um controle estrutural muito forte também, né? Então, a gente também vai ter que pensar nisso, mas, no fim, as características de sistemas minerais estão muito parecidas com o que a gente vê nos Andes, só que num terreno paleoproterozoico. Ou seja, para concluir tudo isso, né, acho que qual que é o nosso trabalho agora e desafio, né? Que a gente tem trabalhado em Carajás, principalmente o pessoal da UFMG tem trabalhado aqui no quadrilátero, com sistemas orogênicos, o pessoal da UNB, da UFG tem trabalhado no arco magmático de Goiás, a gente começar a achar, né, se eu estou falando de ingredientes para sistema mineral, a gente começar a achar um ingrediente principal, ou um tempero secreto, ou seja, algo que realmente comece a dar um guia prospectivo para a gente, né? Nem sempre isso é tão claro em alguns sistemas minerais, mas, novamente, eu pego aqui os depósitos de cobre pórfiro, e, por coincidência ou não, porque ele é um professor muito competente, os trabalhos do professor Máximo Chiaradia, da Universidade de Genebra, falando justamente que a gente precisa de uma crosta espessa, né? Ou seja, o arco magmático, ali embaixo do arco, a gente tem que ter uma crosta espessa e magmas com alta quantidade de água. E isso é muito dado pela quantidade de anfibólio que a gente vai ter nessa fonte. Então, quando a gente pega esses dois trabalhos, que eu também não estou me adentrando a eles, né, eles são exemplos muito claros, e se a gente olha nessas, para quem não conhece as revistas, né, a gente está falando de Scientific Reports e Nature Geoscience, são revistas muito conceituadas, né, então a gente pega muitos trabalhos que têm saído com sistemas cobre-pórfiro, dando essa pitada final, que é uma coisa que eu vou falar muito nas próximas semanas, que são fingerprints e footprints, ou seja, todos os sistemas minerais, eles deixam ali a sua identidade e a sua pegada, e é a partir disso que a gente guia muitas campanhas de prospecção mineral. Gente, meu papel de youtuber acabou, não sei lidar muito com isso ainda, eu peço que agora, quem quiser fazer pergunta, não tenha vergonha de fazer pergunta. Eu sei que tem alunos, gente de todos os níveis aqui, não tenho vergonha. Também vou entender se não tiver nenhuma pergunta, não tem problema. Vamos avançando isso ao longo das semanas. Eu vou tentar estudar, eu não sei quantas pessoas ficaram de fora, outros métodos para a gente ver essas lives, né? E a gente vai discutindo, né? A gente pode criar um grupo de e-mails, eu não sei. O que eu peço para vocês é que sempre fiquem atentos ao Student Chapter da UFOP, né? Eu vou pedir para que eles, a partir de agora, também guiem isso, tá? Mas minha ideia nas próximas semanas é agora falar que depósitos minerais não são acaso no tempo e no espaço, como a gente já viu, né? Mas linkar muito isso à evolução do planeta Terra. Por exemplo, por que a gente tem formações ferríferas gigantescas aqui no quadrilátero ferrífero? Acho que todo mundo já meio que sabe. Né? Mas tentar linkar esses processos mais globais. Depois partir para fingerprints, footprints, fluidos, alteração endotermal, geologia isotópica, né? Vou tentar chamar algum ou outro palestrante aí também para talvez dividir toda essa tarefa aí comigo, beleza? Quem quiser, acho que pode se inscrever no chat, fala quero fazer uma pergunta e abre o microfone. Antes disso, eu queria chamar a atenção para uma coisa, acho que mais importante nesse momento, que depósitos minerais, né? E talvez... bom, acho que muito mais importante nesse momento, né? Então, a gente vive aqui... Eu não vou só fazer propaganda de uma instituição, né? Mas nesse momento, por eu ser professor de Ouro Preto e morar em Ouro Preto, o nosso programa do Ciência para Quem Precisa vai atingir espero que atinja várias outras áreas e várias outras cidades, para que cada um faça propaganda da sua.
mas para quem não sabe, Ouro Preto é uma cidade muito turística e muito dependente da UFOP, né? Então, nesse momento, a gente tem o turismo e a UFOP parados. Então, a gente tem um problema, ou vai ter problemas seríssimos com a alimentação das pessoas, por exemplo, né? Então, aqui já se criou, e cada vez eu vou fazer uma propaganda de uma aqui de Ouro Preto, ou Mariana, ou Itabirito, ou Belo Horizonte, né? Mas aqui eu deixei alguns números de telefones, eu já entrei em contato com algumas pessoas, o trabalho está sendo sério mesmo, para coleta de alimentos, tá? Alimentos, produtos de limpeza. Eu sei que tem muita gente que não é de Ouro Preto, muita gente de todo o país, mas também acho que, sempre falei na minha vida que justiça social está muito acima de caridade, mas acho que nesse momento esse tipo de ação também é muito válido, tá? Então, de forma que a gente tente se unir para ajudar essas pessoas que minimamente elas tenham uma vida digna aí nos próximos semanas e meses. Beleza? No mais, é isso. Gostaria de abrir agora para perguntas, se eu souber responder. Se não, eu gostaria de pessoas da exploração mineral, de qualquer área aí que queiram perguntar. Tá? Então, obrigado, pessoal. É isso. Vamos conversando aí. Nas próximas vão ter mais... vão ter próximas, tá? E a gente vai conversando aí. Sempre, eu acho que até extrapolei um pouquinho o meu tempo, mas eu sempre vou tentar fazer mais ou menos por aí, tá? Aulas com 20 slides, com temas muito específicos. Depois, quem precisar, me manda e-mail, que eu indico artigos específicos dos temas que eu estou falando. Beleza? Brigadão aí, se alguém tiver, pode abrir o microfone e perguntar. Se não, pode começar a sair da sala também. Um abraço. Meu e-mail está aqui, ó. Eu posso ver, eu vou estudar ainda, pessoal, onde eu vou deixar a gravação, tá? Vou falar com o pessoal do Student Chapter aí, talvez colocar no YouTube deles, algo do tipo, beleza? Eu vou parar a gravação agora, inclusive, para isso.